24. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jeremias 24. Irmãos, em todas as coisas o Senhor nos ensina. O Senhor nos instrui. Irmãos, em todas as situações que nós passamos, que eu passei, eu aprendi do Senhor a crer completamente, a orar cada vez mais, a orar sem cessar. Diga glória a Jesus, a orar por tudo, a orar por todas as coisas. Irmãos, e o Senhor me ensinou muito sobre as campanhas de oração, os jejuns, as vigílias, oração insistente. Lucas 18:1, contou Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Hebreus 12 diz, tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desfalecentes. A expressão joelho é bem para tocar na questão da oração, a oração não pode parar. Irmãos, o servo de Deus tem que viver nas campanhas de oração. E não é oraçãozinha não, irmãos, é viver em oração. Diga glória a Jesus. Irmãos, muitas vezes nós temos um problema, oramos pouco e tem uma melhora. Daí a gente até testemunha, mas depois a situação piora. Mas por que aconteceu isso? Porque esta vitória não estava completa e não estava respaldada por um peso de oração. Tem que ter uma âncora de oração, um respaldo de oração. Diga glória a Jesus. Meu amado, se você tem alguma questão, você tem que orar muito por isto. Mas orar repetidas vezes. Diga glória a Jesus. Orar insistentemente. Irmãos, o crente não pode deixar de crer. Irmãos, o veículo da fé é a oração. Se você é crente, você ora. Isso é uma consequência óbvia, consequência lógica. Quem não ora é porque não tem fé. E tem um monte de gente que está dentro da igreja que não ora. Mas em misericórdia. É porque apesar de ser rotulado crente, ele não é. Porque quem tem fé, ora. Fala assim, ora. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer nos ensinar em tudo isto. Jesus está aqui. Diga glória a Deus. Jeremias capítulo 24. Diga glória a Jesus. Senhor, opera pela tua palavra, Senhor, opera poderosamente, quebra as cadeias das trevas, em nome de Jesus. Eu vou ler só o comecinho do versículo 1. Fez-me o Senhor ver e eu vi. Diga glória a Jesus. Vamos ler todos juntos? Fez-me o Senhor ver e eu vi. De novo. Fez-me o Senhor ver e eu vi. Fala, meu irmão, assim, o Senhor quer abrir os teus olhos. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor está conosco aqui. O Senhor está operando, o Senhor está falando, quer falar conosco pela palavra de Deus. Atente, não fique distraído. Diga glória a Deus. A visão humana é naturalmente míope. Não questão de visão assim natural, mas a forma de ver as coisas, forma de enxergar as coisas, o ângulo de visão, o prisma pelo qual se observa a realidade que nos cerca é naturalmente míope. Os nossos olhos são contaminados essencialmente pelo pecado. 1 João 2 diz assim, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida não vem do Pai, mas é do mundo. Concupiscência dos olhos. Irmãos, daí tem gente que pensa assim, cego não tem concupiscência nos olhos. Não é isso, meu filho. É a forma de ver as coisas. Cego pode ser cego dos olhos naturais, mas ele enxerga a realidade familiar, ele sabe se a família está estruturada ou desestruturada, ele sabe se ele tem assim condições de assumir um trabalho ou não. Isso que significa visão na palavra de Deus, a forma de se ver as coisas.
E a nossa percepção da realidade está contaminada e manchada pelo pecado. E começou com Eva no jardim do Éden, que ela viu que era uma árvore boa para se comer, desejável para dar entendimento, diz ali em Gênesis capítulo 3. E dali tudo ficou contaminado, até o ponto do livro de Provérbios dizer que há caminhos que aos olhos do homem parecem direitos, mas o fim deles são os caminhos da morte. 2 Coríntios 11:3 diz que o diabo ele corrompe os sentidos, ele entorpece os sentidos, a forma da pessoa perceber o mundo que a cerca e perceber a sua própria situação. Diga glória a Jesus. Irmãos, então o ser humano ele se torna cego. Como disse Jesus, por que enxergas o cisco que está no olho do irmão e não vês a trave que está no teu próprio olho? Mateus 7, de 1-3. Sobre o juízo temerário. Irmãos, então nós conseguimos enxergar defeitos nos outros, mas não em nós. Como diz em Tiago 1, é como o varão que contempla no espelho o seu rosto natural, mas logo se vai e se esquece de como era. Dizendo daquele que atenta, só lê a palavra, é um observador, é um ouvinte, mas não é praticante da palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o Senhor quer abrir os nossos olhos. Muitas vezes pessoas têm tudo para ter um bom casamento, mas ela tem suspeitas infundadas. Quantas mulheres têm suspeita infundada do marido? Vive achando que o marido está traindo e ela está enxergando as coisas erradas. E quantas pessoas que é o inverso? A mãe acha que o filho é ótimo e na verdade o filho é um tremendo, um pilantra, até droga usa. E a mãe não enxerga isso. Faz misericórdia. Então existe o problema dos dois lados. Gente que vê o que não existe e gente que não vê o que devia estar no nariz, na ponta do nariz. Diga glória a Deus. Por causa da nossa forma errada de ver as coisas. Irmãos, o Senhor está falando nesta noite. Tem gente aqui que não está enxergando o que precisa e deixando de ver o que precisa também. E o Senhor quer tirar escamas dos teus olhos. Irmãos, quando Davi adulterou com Batseba, o marido dela era general, estava no exército em luta. O que ele fez? Deu um jeito dele ter uma folga e vir para casa, para que ele estivesse com a mulher, para que justificasse depois uma futura gravidez, porque como que a mulher ia ficar grávida? Porque ela já estava grávida. Como que ela estaria grávida se o marido estava viajando? Então ele quis justificar aquilo, mas o marido se recusou a entrar dentro de casa, porque ele não quis sair da guerra, ele era fiel ao reino de Deus, ele estava pelejando pelo reino de Deus, o que Davi não estava fazendo. Fazer misericórdia. Daí o que Davi fez? Ele deu um jeito de o marido desta mulher ficar na frente de batalha. No momento em que toda a retaguarda saiu, deixou ele sozinho, ele morreu em guerra. Assim a mulher ficou viúva e ele casou com a mulher, e a mulher já estava grávida. Daí aquele filho tornou-se um filho legítimo porque ele tinha casado. Por que Davi fez isso? Ele queria legitimar o seu relacionamento. Irmãos, às vezes nós dizemos assim, mas que coisa horrível que o Davi fez. Irmãos, muitas vezes é o que nós fazemos. Fazemos as coisas erradas e ainda damos um jeito de tornar os nossos erros oficiais. A gente dá um jeito assim, daí pronto. Porque se o Davi fosse um completo pilantra, ela que está grávida, problema dela. Mas não, isso ele não era. Essa sensibilidade ele tinha. Ele quis dar um jeito de tornar aquela situação lícita. Foi um jeito horrível. Mas o que nós fazemos não deixa de ser muito mais bonito disso. Fazer misericórdia. Mas irmãos, em outra, ele fez e ele casou. Ele pensou assim, o marido dela morreu na guerra, tá certo que um pouquinho forçado, mas qualquer um morre na guerra, né? E se não fosse para morrer, ele não morria. Que nem tem muita gente que até no meio dos crentes fica um fatalismo horroroso, fala do conhecimento bíblico. Ele morreu porque chegou a hora dele. Fazer misericórdia. Ela está grávida, mas ela é minha mulher, eu casei. Já falamos aqui várias vezes como se casamento consertasse pecado. Quando solteiro, prostituiu, até com a sombra. Depois não, eu casei. Só porque casou virou respeitável. Falava assim, não sei da onde. Não sei da onde que casamento conserta pecado. O que conserta pecado é o sangue de Jesus Cristo. O que conserta pecado é confessar e se humilhar e se arrepender. Diga glória a Jesus. Mas eu casei, quem pode falar de mim? Agora eu sou um homem casado, ela está grávida, mas grávida de mim, eu sou o marido dela. E ele ficou, irmãos, por isso que às vezes a gente não entende como que Davi ficou meses. A criança nasceu, numa boa. Por quê? Ele tinha dado um jeito. Horrível. Mas tinha dado um jeito.
E muitas vezes nós fazemos isso, irmãos, e o Senhor quer abrir os nossos olhos. Os nossos jeitos para situações erradas são horríveis. Até que o Senhor manda o profeta Natã e lança em rosto a nossa iniquidade. Faça misericórdia. Irmãos, o Senhor quer abrir os nossos olhos nesta noite. Diga glória a Jesus. Tem pessoas trabalhando para a própria justificação e dando as suas artimanhas, artifícios humanos, que são horríveis aos olhos do Senhor. Irmãos, Rebeca queria que Jacó, seu filho, fosse o filho da promessa, o filho abençoado, o herdeiro da promessa de Abraão. O que ela fez? O marido já estava cego mesmo, né? Eu sei que ele gosta de um guisado, então dá um jeito de pôr uma pele de cabrito, de pôr o vestido dele, faz o guisado do jeito que ele quer, você vai lá e diz que é Esaú e pronto, a bênção é tua. Dando um jeito, como se Deus fosse cego. Mas em misericórdia. Irmãos, aliás, a própria cegueira do Isaac, nesse caso, já era patologia espiritual. Era cego não apenas dos olhos físicos, mas também dos olhos, da sua percepção. Ele estava cometindo uma velhice precoce. Nós já vimos isso. Ele chamou os filhos achando que ia morrer e viveu mais de 30 anos depois desta história. O Senhor quer abrir os nossos olhos. Irmãos, o profeta Samuel foi guiado pela vista quando ele foi na casa de Jessé para ungir um dos filhos como rei. Veio o mais velho, que era grande, forte, vistoso. Ele disse: certamente está perante o Senhor ser ungido. O Senhor disse: não é esse, eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus é muito irônica até com a visão humana na história de Balaão e a mula em Números 23, mas em misericórdia. Irmãos, aquilo é uma ironia de Deus, nós ficamos nos achando, e o Senhor conta aquela história, a mula viu o anjo, Balaão não viu, mas em misericórdia, a mula tinha mais percepção da realidade do que Balaão. A gente fica perguntando nessa história, quem que é a mula? Mas em misericórdia. Mas quantas vezes nós fazemos isto? E se nós não buscarmos ao Senhor, nós somos traídos e engodados pela nossa própria concupiscência. E havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, diz em Tiago capítulo 1. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer abrir os nossos olhos. Pedro estava cego às advertências de Jesus. Antes do galo cantar, 3 vezes me negarás. Nunca, Jesus, nunca. Pergunta para assim, nunca? Saulo estava cego pela sua religiosidade, achando que estava servindo a Deus, e na verdade estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. Mical, esposa de Davi, estava cega ao mover espontâneo do Espírito Santo, quando Davi estava dançando perante o Senhor, e ela estava com a sua amarga crítica. Os discípulos de Jesus estavam cegos. Jesus advertiu várias vezes: é necessário que o Filho do Homem seja entregue aos principais dos sacerdotes e padeça nas mãos dessa geração, e seja morto, e seja sepultado, e ressuscite ao 3º dia. Só que em todos os evangelhos diz, esta palavra estava-lhes como que encoberta, e eles não entendiam o que lhes falavam, e temiam perguntar-lhe acerca disto. Farma-se em misericórdia. Irmãos, quantas vezes acontece isso conosco? Nós assim estamos assim com uma intuição espiritual de que alguma coisa não vai bem, mas a gente nem para pensar, assim com medo de que tem que consertar alguma coisa, então vai tocando até que está com a cara na parede. Mas em misericórdia, o Senhor quer abrir os nossos olhos. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Jonas dormindo no porão do navio, e o navio quase afundando. Ele dormindo. É outra cena que mostra como o ser humano pode ser entorpecido. Para usar uma expressão mais forte, como o ser humano pode ser estúpido, mas em misericórdia. E Jonas mesmo falou, Jonas 2,8, os que observam as vaidades vãs deixam da sua própria misericórdia. Quer dizer, o Jonas tão
encarnado naquele judaísmo que se recusava a evangelizar os ninivitas, que na época eram inimigos de Israel, porque na verdade ele queria que os ninivitas se perdessem. Fala assim, misericórdia. Irmãos, o Senhor está aqui nesta noite, o Senhor está falando conosco. Tem coisa que você não está enxergando. Fala assim, viu? Tem coisa que você não está enxergando. Você acha que está bem e não está. Às vezes a tempestade está para cair na tua cabeça e você não está percebendo. Você não está dando ouvidos à voz do Senhor. Hebreus capítulo 3, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Irmãos, o Senhor está falando conosco. João 3,3, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmãos, uma pessoa que sequer tem a experiência do novo nascimento não tem capacidade alguma de enxergar, de perceber a realidade espiritual. Diga glória a Jesus. Fez-me o Senhor ver e eu vi. Diga glória a Deus. Irmãos, quantos temores infundados. Busquei o Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34:4. Irmãos, quantas vezes nós achamos que é uma coisa e não é? Quantas vezes nós ficamos sofrendo por pensar que o fulano disse isso de mim e é errado, eu pensei errado. Quantas vezes nós sofremos anos e anos porque eu achava que o fulano não gostava de mim, daí chegou e disse, não, mas é verdade, você entendeu errado. Irmãos, quando o Senhor nos faz ver, nós deixamos de sofrer. Diga glória a Jesus, porque nós passamos a ver a realidade não só como ela é, nós passamos a ver a realidade do prisma de Deus, porque Romanos 4 diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Diga glória a Deus. Então, quando o Senhor nos faz ver, nós vemos passado, presente e futuro, porque o nosso Deus não é limitado ao tempo. Irmãos, o Senhor traz muitas coisas à lembrança. Gênesis 21:19, estava Agar e Ismael no deserto, provisão de alimentos tinha acabado, não tinha água, e Agar tinha se afastado do menino para não vê-lo morrer, porque estavam no deserto sem água, e ela ali naquela aflição, apareceu o anjo, e diz a palavra nesse versículo, que o Senhor abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. Deus não abriu o poço, Deus abriu os olhos dela. O poço estava ali, ela que não enxergava. Diga glória a Jesus. Fala assim, o Senhor quer que você enxergue. Às vezes você está morrendo de sede sentado no poço. Diga glória a Jesus. E o Senhor quer te fazer enxergar. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Tem outro texto maravilhoso. Isaac perguntando o tempo inteiro em Gênesis 22, onde está o cordeiro? E Abraão dizendo, Deus proverá para si o cordeiro. Até que Abraão deitou Isaac e o amarrou e levantou o cutelo, até que o anjo bradou do céu e disse, Abraão, não faças mal. E a hora que Abraão virou para trás, o que ele viu? O cordeiro. Irmãos, e tem um texto em João 12, que Jesus disse assim, Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu e exultou. Irmãos, e hoje o Senhor me fez perceber, me fez entender que isso Jesus estava se referindo ao sacrifício de Isaac. Quando Isaac não morreu e Abraão virou para trás e viu o cordeiro de Deus, ele viu que aquele cordeiro era alguém que impediu de Isaac morrer. Aquele cordeiro era alguém que iria morrer, não só por Isaac, como todos os outros. Ele compreendeu que Deus haveria de prover alguém. Dê uma salva de palmas. Ela vai estudar a rádio da Lava Hariás. Sudi canto, Rita Rádio Conta, Lava Suda Rádio Conta, Rita Hariás. Lava Suda Rádio Conta, Rita Rádio Canto, Lava Suda Rádio Conta, Rita Hariastei. Sudi canto, Rita Rádio Conta, Lava Suda Rádio Conta, Rita Hariás. Lava Suda Rádio Conta, Rita Hariás. O Senhor me fez entender nessa tarde que quando Abraão viu o cordeiro, ele viu Jesus. Não viu o cordeiro, ele viu Jesus. João 1:29, palavras de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Recanta, glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Irmãos,
2 Reis 6, Eliseu na cidade de Dotã, a cidade pequenininha, cercada pelos exércitos da Síria. O moço de Eliseu saiu e ficou desesperado quando ele viu os exércitos. E ele perguntou para Eliseu: Senhor meu, o que nós faremos? E diz ali o texto que Eliseu na mesma hora orou: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Na mesma hora o moço viu carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu, em muito maior número do que o inimigo. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus levando Ezequiel, diz em Ezequiel capítulo 8 que Ezequiel estava lá na Babilônia. O Espírito pegou Ezequiel pelos cabelos, até a linguagem antropomórfica é muito forte, levantou ele pelos cabelos e o levou até Jerusalém, porque Ezequiel estava com os cativos na Babilônia, mas a cidade de Jerusalém não tinha sido destruída ainda. O Senhor levou Ezequiel até lá, levou ele dentro do templo, levou nas câmaras subterrâneas do templo, e tinham sacerdotes adorando divindades outras, adorando imagens de escultura dentro das câmaras subterrâneas do templo de Jerusalém. Ninguém via, Deus via, Deus fez Ezequiel ver. Irmãos, porque senão ficava todo mundo assim: ai, mas por que Deus está derramando esse cativeiro tão forte em Israel? Nossa, eu acho que é exagerado esse castigo. Deus levou o profeta lá dentro: veja, Ezequiel, veja. Deus dizendo: veja se o castigo é pouco. O Senhor quer que você veja. O Senhor quer te fazer enxergar. Aliás, Deus vê o teu subterrâneo também, viu, meu filho? Fala assim: viu? Deus vê tudo que está escondido aí embaixo do tapete do teu coração. Fala assim: viu? Diga glória a Jesus. O Senhor está revelando que tem gente aqui na igreja fazendo coisa escondida, coisa séria, pecado grosseiro. Labarrada canta, lava suda de conta, ripa hariás. O Senhor diz assim: o que é feito nas ocultas vai ser proclamado do alto dos telhados, diz o Senhor. Recanta, lava suda de conta, ripa hariás. Lahada canto, lava suda hariás tem. O Senhor fala de uma pessoa que está aqui que está usando drogas. Recanta, lava suda de conta, ripa hariás. Lava suda de conta, ripa hariás tem. O Senhor te diz assim: conserta-te hoje, porque senão a tua queda vai ser muito grande, diz o Senhor. Recanta, lava suda hariás. Diga glória a Jesus. Hebreus capítulo 11 diz que Moisés ficou firme, vendo o invisível. Louvado seja o Senhor. Salmo 119, Davi orou assim: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Jesus disse em Apocalipse 3: aconselho-te que compres de mim colírio, que unjas os teus olhos para que tu vejas. Glória a Deus. Eliseu foi entregar uma mensagem para um homem chamado Ben-Hadad. Ele era apenas um oficial do exército da Síria. E Eliseu fixou os olhos naquele homem, e fixou tanto, até que aquele homem ficou constrangido de tanto que o profeta o olhava. E ele se incomodou e disse: mas Senhor, por que tu estás me olhando assim? E Eliseu disse: eu sei o mal que tu has de fazer a Israel. Daí o Ben-Hadad falou: mas como? O que eu posso fazer? O Eliseu disse assim: eu vejo que tu has de ser rei da Síria. Irmãos, aquilo aconteceu dali a alguns dias, que esse Ben-Hadad voltou, matou o rei da Síria e se tornou rei, e foi uma pedra, foi um espinho em Israel. Mas o profeta Eliseu já viu isso desde longa data. Diga glória a Jesus. O que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido, diz 1 Coríntios capítulo 2. O Senhor quer que você enxergue. Hebreus capítulo 5, mas o que é maduro tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Diga glória a Deus. Naamã, o sírio, após curado, depois dos 7 banhos no Jordão, quis dar presentes a Eliseu, Eliseu recusou. Geazi, o servo de Eliseu, saiu escondido, foi lá e pegou presentes, em nome de Eliseu, por sua própria ganância. Quando ele chegou em casa, o Eliseu olhou para ele e disse assim: onde você foi, Geazi? Isso é em 2 Reis 5. O Geazi: eu não fui em lugar nenhum. E Eliseu disse: porventura não foi o meu espírito contigo quando aquele homem parou o carro para te receber? Pois a lepra dele vai se pegar a ti e a tua descendência para sempre. E diz a palavra que o Geazi saiu na hora, branco e leproso como a neve.
Quase misericórdia. O profeta Eliseu viu, enxergou, não foi enganado. O profeta Eliseu, ele enxergava até as estratégias do rei da Síria. O rei da Síria armava emboscadas contra o exército de Israel. O Eliseu mandava um bilhetinho para o rei de Israel: olha, não passe por tal lugar, porque o rei da Síria está ali. Diga glória a Jesus. Repita comigo: quem vive com Jesus não é enganado. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Vamos repetir novamente o comecinho do versículo. Fez-me o Senhor ver e eu vi. Irmãos, o profeta Micaías, diz lá 1 Reis 22, estava o conselho, Acabe, Josafá, 400 profetas dizendo que a guerra ia ser uma beleza, uma vitória, a guerra contra Ramote de Gileade. E o Micaías na prisão. Daí, quem foi buscar o Micaías a pedido do rei Josafá, disse assim: olha, profetize bem, porque 400 profetas estão dizendo que a guerra vai ser vitoriosa. O que o Micaías chegou lá e disse em tom irônico. E Acabe perguntou: e daí, eu vou lutar, vou vencer? O Micaías falou assim: vai, pode ir. Quase misericórdia, o tom mais irônico possível. E Acabe disse: não, mas por quê? Não digo que esse homem só profetiza mal de mim. Daí que o Micaías falou: eu vi o céu aberto, e o Senhor com o exército celestial à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntava: o que eu farei para induzir Acabe para ele caia, para que ele morra em Ramote de Gileade? E um dizia de uma forma ou de outra, e saiu um espírito de mentira e disse assim: eu irei e serei um espírito de mentira na boca de todos aqueles profetas. Irmãos, porque os irmãos vão de convir que corte real, 2 reis, 400 profetas falando de um jeito, alguém chegar, irmãos, tem ali o peso ali aquela motivação psicológica, aquele peso moral, o peso da situação, aquela coação do povo, da plateia olhando Micaías. Mas ele viu o Senhor, ele viu a realidade espiritual por detrás de tudo aquilo que estava acontecendo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer nos fazer enxergar. Jesus viu o coração de Natanael. João capítulo 1, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael perguntou: Senhor, de onde me conheces tu? Jesus disse: porventura não te vi eu debaixo da figueira, antes que fossem te chamar? Jesus viu não só o coração, como também teve uma visão retrospectiva do que Natanael estava fazendo, que com certeza ele estava buscando a Deus naquela hora. Diga glória a Jesus. Jesus disse em João capítulo 4: erguei os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Fala para o irmão assim: erga os teus olhos. Em Lucas 23 diz assim: quando começarem a acontecer essas coisas, erguei as vossas cabeças e olhar para cima, porque a vossa redenção está próxima. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, em Lucas 7, banquete na casa de Simão, entrou a pecadora e começou a ungir os pés de Jesus com lágrimas e a secar com os cabelos. Simão, pensando de Jesus, dizendo assim: se esse fosse profeta mesmo, saberia que esta que o tocou é uma pecadora. Simão, na sua perspectiva, viu uma pecadora. Jesus disse: Simão, entrei na tua casa, tu não me deste ósculo. Esta mulher, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés. Você não lavou os meus pés. Esta mulher rega os meus pés com as suas lágrimas. Na verdade te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque ela muito amou. Simão, o fariseu, viu uma pecadora. Jesus viu muito amor. É muito diferente. Duas perspectivas sobre a mesma pessoa. Jesus quer que você tenha olhos como Jesus. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Tudo canta, Rita, rádio, canta, lava, tudo, rádio, canta, Rita, radias. Lava, tudo, rádio, canta, Rita, rádio, canta, lava, tudo, radias. Glória a Jesus. Ainda canta, lava, tudo, rádio, canta, Rita, radias.
como um vaso de alabastro, eu me quebro ante ti, e o perfume enche este lugar. Que suba este aroma como um cântico a ti, meu Deus, meu Rei, meu Salvador. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Jesus disse que a candeia do corpo são os olhos. 1 Reis 14 diz que o profeta Aías estava em casa, velhinho, cego. Uma diferença muito grande de Isaac, lá de Gênesis 26. Estava o profeta Aías, velho, ceguinho. Chegou a mulher do Jeroboão, rei do Reino do Norte, o pai das idolatrias de Israel. Chegou disfarçada. Antes de entrar na porta, o Aías já disse: pode entrar, mulher de Jeroboão, entra. Diga glória a Jesus. Era cego só da vista, mas o espírito via muito bem. Pergunta, irmão, assim, e o seu espírito? Os teus olhos podem ser bons, mas e a tua visão espiritual? Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer nos fazer enxergar. Eu já estive em muitas situações em um erro continuado sem perceber. Daí quando o mundo caiu na minha cabeça, daí que eu fui perguntar, mas meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, daí que descobri que lá atrás tinha acontecido alguma coisa. Daí Apocalipse 2:5, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Em Lucas 15 diz que o filho pródigo só caiu em si a hora que quis comer bolota de porco e ninguém lhe deu nada. Aliás, meu filho, no mundo ninguém dá nada para ninguém. Só Jesus que te dá o dom gratuito de Deus e a vida eterna por Jesus Cristo. Dê mais uma salva de palmas do Senhor. Recanta lá na sua glória a Jesus. Para encerrar isso e passarmos à oração, glória a Deus, o Senhor me fez lembrar essa tarde do cego de Betsaida. Aquele que era cego, Jesus puxou ele pela mão e levou lá fora da aldeia. E por quê? Porque Jesus tinha falado, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem os milagres que em ti se fizeram, há muito que já se teriam convertido com saco e com cinza. Por isso eu te digo que haverá menos rigor no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. Então a cidade de Betsaida era muito impenitente. Jesus levou o cego lá para fora e pôs as mãos sobre os olhos dele e disse, o que vês? E ele falou assim, eu vejo os homens como árvores que andam. Fala assim, misericórdia. Tem muita gente por aqui vendo árvore ambulante. Fala assim, misericórdia. Quer dizer, apesar de já ser crente, já ter recebido um toque de Jesus, não está vendo as coisas direito ainda. Daí que Jesus fez, impôs a mão de novo. Irmãos, imagine, até Jesus teve que impor a mão 2 vezes. A incredulidade de Betsaida era dureza. Pergunta, irmão, assim, e a tua? Diga glória a Jesus. Se a imposição de mãos ali foi 2 vezes, tem uns aqui que acham que tinha que ficar assim com vigília, 24 horas com a mão em cima. Fazer misericórdia. Irmãos, Jesus está falando conosco. Não sejas incrédulo, mas crente. Fala assim, viu, Tomé? Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus.